Bom dia, amigos. Pedindo a Deus, a Jesus, nosso grande mestre, aos mentores amigos, que estejam conosco, nos inspirando nesses nossos estudos de hoje. O tema é Provas da Sobrevivência do Espírito. Vida após a morte? O que acontece com a gente depois do desencarne? Há pessoas que acreditam em vida após a morte, outros têm uma pontinha de dúvida. Mas será que é mesmo tudo isso que falam? Quem garante? Alguns não acreditam. Tem até aquela charge muito conhecida de dois gêmeos no útero e um pergunta para o outro: Você acredita em vida após o parto? Não, ninguém nunca voltou para contar. Então, e outras pessoas acham os ensinamentos do Espiritismo muito consoladores, muito lógicos, mas onde estão as provas científicas? Allan Kardec, em Obras Póstumas, no capítulo 1, item 7, escreve que muitos duvidam da existência do espírito porque ignoram a verdadeira natureza deles, ou seja, dos espíritos, né? No entanto, há muitos relatos de aparições e comunicações de mortos, já no Velho Testamento, no Novo Testamento da Bíblia. Tem uma passagem muito famosa do evangelista Mateus, no capítulo 17, versículos 1 a 9, em que Jesus, Pedro e os irmãos, Tiago e João, subiram ao alto de um monte. E os apóstolos viram Jesus transfigurado, ou seja, o rosto estava resplandecente como o sol, e ele estava entre Moisés e Elias. E ao longo da história da humanidade, muitos filósofos escreveram sobre a imortalidade da alma. Sócrates, no século V a.C., escreveu: a alma é insuscetível. Se não sucede à alma a destruição, é insuscetível de destruição. É ela que vivifica o corpo, traz consigo a vida onde aparece. Não recebe a morte, é imortal. E o grande filósofo espírita, médium, que viveu no final do século XIX, começo do século XX, Leon Denis, escreveu A Sobrevivência, está amplamente demonstrada. Bom, mas muitos perguntam onde está a comprovação científica. No século XIX, dois grandes cientistas fizeram declarações por escrito. Então, Alfred Russel Wallace, ele foi nada menos do que um dos elaboradores da teoria da evolução das espécies, ao mesmo tempo que Charles Darwin. Ele escreveu: o Espiritismo está tão bem demonstrado como a lei da gravitação. E William Crookes, também no século XIX, grande físico, químico, médium também, escreveu: o Espiritismo está cientificamente demonstrado. Já no século XIX, esses dois grandes cientistas fizeram essas declarações. Mas ainda hoje, muitos cientistas, céticos ou materialistas, não aceitam a possibilidade da vida após a morte. No entanto, recentemente, um padre católico, François Charles Antoine Brunet, filósofo, teólogo francês, fazendo pesquisas científicas sérias, com a metodologia científica, com a colaboração de outros cientistas, chegaram à certeza de que os mortos na carne, né, quer dizer, aqueles que desencarnaram, podem se comunicar com os vivos na carne, porque eles continuam vivos do lado de lá, mas sem essa roupagem física. E aí o padre François escreveu um livro, Os Mortos Falam. Imaginem, com o imprimatur da Igreja Católica, ou seja, com a permissão da Igreja Católica. No século XIX, lá em Barcelona, na Espanha, a Igreja mandou queimar
o 300 livros da codificação espírita. Olha o avanço, agora no século XX, o padre François escreve esse livro e com a permissão da Igreja Católica. Então, ele menciona lá, escrevi esse livro para tentar derrubar o espesso muro de silêncio, de incompreensão, de ostracismo, ou seja, aqueles que acreditam na vida após a morte são banidos do meio científico, né? Então ele diz, né? Escrevi esse livro para tentar derrubar o espesso muro de silêncio, de incompreensão, de ostracismo erigido pela maior parte dos meios intelectuais do Ocidente. Para eles, dissertar sobre a eternidade é tolerável. Dizer que se pode entrar em comunicação com ela é considerado insuportável. Então, o padre Brune escreveu esse livro, agora recente, baseado em pesquisas científicas. No entanto, nós estamos falando que muitos não acreditam ainda. Tanto que no dia 18 de maio de 2017, o History Channel colocou um estudo científico lá na internet, né? Dizendo que só em 2017 é que surgiu a primeira prova da vida depois da morte. Só em 2017, e no entanto, no século XIX, né? Tantos cientistas estudaram de uma forma bastante séria todo esse fenômeno. Em 1874, surgiram as materializações do espírito Kate King, que foi inclusive, esse espírito, essa materialização, foi fotografada. Os estudos foram feitos por William Crookes, brilhante químico que descobriu um elemento químico de número atômico 81 da tabela periódica, o tálio. Ele identificou o hélio, ele inventou vários instrumentos usados em laboratório, ele foi o pioneiro na construção de tubos de vácuo, que hoje permite o estudo do plasma. Então, ele foi um grande cientista que recebeu vários prêmios e medalhas. E ele fez esses estudos das materializações do espírito Kate King, né? Brilhante cientista. E aí o History Channel, só em 2017, diz que a primeira prova científica de vida depois da morte, né, comprovada, ocorreu agora no século XX. Aliás, 21, né? Mas sempre houve muitas comprovações irrefutáveis. Por exemplo, as lembranças de vidas passadas. Muitas crianças lembram de suas vidas passadas de forma espontânea. Outros por hipnose, por regressão. O professor de psiquiatria da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, muito famoso, Ian Stevenson, ele fez uma extensa pesquisa pelo mundo todo, trazendo relatos de lembranças de vidas passadas, cuja veracidade é comprovada, né? Tudo isso foi comprovado. Outras comprovações sobre a existência do espírito, o sonambulismo. Então a pessoa, ela estava dormindo, mas ela levanta, anda pela casa, faz alguma coisa, de uma forma tão perfeita, às vezes de olhos abertos, às vezes de olhos fechados, mas é o espírito desdobrado, afastado do corpo, é que comanda esse corpo físico. Ou também as casas mal assombradas, né, nelas ocorrem transportes de objetos, pedras caem assim do nada e aparecem ruídos. São obras de espíritos. Em 1848, em Hydesville, nos Estados Unidos, na casa das irmãs Fox, que, né, ficaram famosas essas manifestações físicas, porque era um espírito que queria se comunicar. Então, a casa das irmãs Fox era uma casa mal assombrada. No século XIX, as famosas mesas girantes eram os espíritos que se comunicavam girando a mesa, né, para a esquerda, para a direita. E então, né, muitas comprovações, os vários tipos de mediunidades, a escrita, né, que é a psicografia pela mão do médium.
Então, as famosas psicografias de Chico Xavier, de Divaldo Pereira Franco, isso é uma escrita direta, né, indireta, né, pela mão do médium. Mas existem também psicografias diretas, em que não tem a mão do médium lá intermediando. Então as pessoas pegam uma folha em branco, colocam numa gaveta, até fecha a gaveta, e aí surgem sinais, palavras, frases, textos. Em 1878, Chico Xavier psicografou uma mensagem de Hilda Mascaro Saulo, que tinha morrido um ano antes, em 1977, em Roma. E o professor Carlos Perandrea, pós-graduado em criminologia, fez uma análise grafotécnica, quer dizer, é uma metodologia científica, e ele comparou a escrita da Hilda, quando encarnada, com esse texto psicografado do Chico Xavier. Conclusão da análise grafotécnica: é a mesma pessoa que escreveu as duas mensagens, na condição de encarnada, na condição de desencarnada. E aí ele escreveu o livro A Psicografia à Luz da Grafoscopia. Também tem a pictografia, a pintura mediúnica. A Marie-Christine Victor escreveu um livro chamado O Fantástico Lerage. Essa história é realmente fantástica. O Lerage trabalhava numa mina de carvão lá na França, só tinha o curso primário. Em 1911 ele tinha 35 anos. Trabalhando lá na mina, sozinho, ele ouviu uma voz, né, no interior da mina, que dizia: um dia serás pintor. E a partir de então ele começou a receber belíssimas pinturas, sempre do Egito Antigo. E ele não sabia nada a respeito da cultura egípcia antiga. Uma das telas, chamada A Colheita no Egito, chamou a atenção de um instituto de pesquisa de egiptólogos, que financiou a viagem para o Lerage, para o Egito. Essa tela, A Colheita no Egito, a gente pode ver, né, na internet. Mas, na época, quando o Lerage pintou a tela, começo do século XX, né, ainda não se conhecia, nada disso era divulgado, nem tinha internet, né? Então, financiado por esse instituto de pesquisa, o Lerage foi para o Egito, e lá no Vale dos Reis, ele viu na parede um afresco chamado Mena, que tinha sido descoberto fazia 2 anos e ainda nem tinha sido divulgado, e era igualzinho à tela que ele havia pintado, a tela que acabou tendo por título A Colheita no Egito. Que história fantástica, né? E médiuns que ouvem vozes, que veem espíritos. Então, Joana d'Arc, ela via e ouvia o Arcanjo Miguel, Santa Margarida, Santa Catarina, que lhe diziam para libertar a França do domínio da Inglaterra. E por isso ela foi considerada bruxa e queimada viva. Mas, tempos depois, foi canonizada pela Igreja Católica. Outras provas da existência do espírito, os desdobramentos conscientes. Então, pode ser no sono, pode ser na vigília. Por exemplo, Eurípides Barçanufo. Ele se desdobrava e fazia curas. As pessoas até viam o seu espírito, achavam que ele estava lá encarnado. Então, tem também muitos relatos de espíritos que estão à beira da morte e que se desdobram e vão se despedir de familiares e amigos distantes. Outra prova é o TCI, Transcomunicação Instrumental, que TCI é transcendente mais comunicação, uma comunicação que vem do além. O pioneiro foi o sueco Friedrich Jörgenson, e ele gravava o Canto dos Pássaros. Em 1959, voltando à fita em que ele havia gravado o Canto dos Pássaros, voltando, ele ouviu vozes humanas gravadas, ou seja, no reverso da fita de gravação.
Hoje, né, ainda nem existe tecnologia suficiente, são poucos os laboratórios que têm um equipamento tão sofisticado para gravar ao mesmo tempo essa fita do lado do verso e do anverso ao mesmo tempo. E foi o que aconteceu em 1959 com esse pioneiro sueco. No Brasil, Sônia Rinaldi é o grande nome da TCI e ela escreve só a transcomunicação possibilita casos que podem ser avaliados matematicamente e, por isso, aceitos pela comunidade científica internacional. E ela já fez mais de 350 contatos por telefone para o outro lado, né? Com apoio da espiritualidade. Certa feita, uma mãe que havia recebido uma mensagem da filha desencarnada na secretária eletrônica também foi estudada. Porque quando a filha ainda estava encarnada, a mãe gravou a voz da filha. E essas duas vozes, né? A voz que estava na secretária eletrônica, quando a filha já havia morrido, e a voz de quando ela ainda estava viva aqui na carne, né? Essas duas vozes foram encaminhadas para especialistas na Itália, para avaliarem se era realmente a mesma pessoa. Foram 6 meses de análises, e até usando o software do FBI, e a conclusão foi de que ambas as vozes são da mesma pessoa. Então, essas mensagens, elas podem ficar registradas em gravador, rádio, secretária eletrônica, fax, computador, telefone, TV. E agora, né, a febre do momento é o Spirit Box. Tem muitos grupos de pesquisadores que fazem vídeos lá e postam no YouTube, se comunicando com os espíritos, falando com eles através do Spirit Box. É muito bacana tudo isso, muito bacana. E também tem as experiências quase morte. Então são pessoas que foram consideradas clinicamente mortas e retornam, né, à sobrevivência física e relatam o que viram do outro lado. Alguns pesquisadores da Universidade de Southampton, eles queriam provar cientificamente a vida após a morte. Então eles estudaram 2.000 pessoas que tiveram paradas cardíacas e eram consideradas então clinicamente mortas. E detalhe, né? Quando o coração para, de 20 a 30 segundos depois, o cérebro começa a morrer. Mas 40% desses sobreviventes experimentaram alguma consciência durante a parada cardíaca. Um homem de 57 anos, ele relata que viu-se fora do corpo, viu os médicos fazerem a sua reanimação, descreveu tudo com detalhes. E de todos esses detalhes depois foram confirmados pelos médicos, ou seja, o espírito dele estava desdobrado, vendo tudo, né? Quer dizer, a consciência se manteve. E quando ele estava ainda, né, considerado clinicamente morto. Então, essas experiências de quase morte trazem relatos que coincidem com o que ensina o Espiritismo. Allan Kardec, em Obras Póstumas, no capítulo 1, no item 7, diz: a alma do homem sobrevive ao corpo e conserva sua individualidade após a morte deste. A sobrevivência da alma à morte do corpo está provada de maneira irrecusável e até certo ponto palpável pelas comunicações espíritas. Sua individualidade é demonstrada pelo caráter e pelas qualidades peculiares a cada um. A gente desencarna e continua com a nossa própria personalidade, nossos gostos, nossas tendências, o nosso conhecimento. E além dessas provas inteligentes, há também a prova material das manifestações visuais, das aparições tão frequentes e autênticas. E aí Allan Kardec fala que não é lícito pô-las em dúvida. Nesse aspecto, a Sylvia Browne é uma médium vidente americana. Ela escreveu o livro As Bênçãos do Outro Lado
Ela conta o caso de uma jovem que veio procurá-la, estava desconsolada pela morte do irmão por um acidente de moto. E a médium via um espírito, um rapaz jovem, né, desencarnado, né, do lado dela. Só ela via, a irmã não via. E esse espírito puxava o lóbulo da orelha esquerdo, né? Esquerdo aqui, né? Insistentemente. E a Silvia não entendeu nada e comunicou para a jovem, né, que estava lá consultando, que o espírito fazia assim, ficava puxando o lóbulo da orelha. Aí a jovem explicou que o irmão usava um brinco na orelha esquerda quando vivo, mas os pais não gostavam. E quando ele morreu, os pais não permitiram que ele fosse enterrado com o brinco. E a irmã, então, para homenageá-lo, para manter uma lembrança carinhosa do irmão, passou a usar aquele mesmo brinco na sua própria orelha. Então, olha só que interessante, né? Não há mais dúvidas. A própria ciência vem comprovando que a morte é só uma separação temporária. O espírito permanece vivo, tem consciência de si, se comunica. A separação da morte, né, pela morte, ela às vezes é dolorosa, mas faz parte do nosso aprendizado para a evolução do nosso espírito. Então, confiemos na bondade, na misericórdia de Deus. O Allan Kardec escreve: a morte não tem mais nada de assustador. Não é mais a porta do nada, mas a da libertação, que abre para o exilado a entrada de uma morada de felicidade e paz. Que Jesus, nosso mestre amigo, nos envolva hoje e sempre com a sua paz. Que assim seja. Obrigada, amigos.